igrejas, boa noite, graça e paz. Antes de começar a ministrar, eu até quero me desculpar com as pessoas que vieram pela manhã. Na hora que eu desci aqui, eu falei com a Tassi, falei com o Edson, falei, hoje foi a ministração mais insignificante da minha vida, porque eu estava mal. Quando eu estava lá fora, a dona Lezinha falou, você está bem? Eu falei, não. E uma orientação que eu tenho para te dar, discipule e seja discipulado. Vocês não fazem ideia, quando eu cheguei aqui, como eu quis que meu pastor estivesse aqui. Isso não é guru, não é nada, autossuficiência, porque você é dependente do pastor, não é. Mas na hora que ele terminou a oportunidade dele aqui, hoje, agora, a primeira coisa que eu fui lá foi abraçar ele e falei assim, ore por mim. Então tenha isso. Tenha essa questão de ter alguém que você compartilha, que você possa dizer o que você sente, falar dos teus medos, das suas inseguranças. Isso é imprescindível. É necessário. E a nossa igreja tem essa característica, então usufrua disso. Aproveite disso. Você tem muito mais recursos para poder abençoar alguém, orientar alguém, do que você imagina. Coloque isso em prática, que você vai ver como você pode transformar a vida de alguém que está desorientado, perdido. Consequentemente, Deus vai orientar você também. Amém? Muito bem. Nós somos servos. E, consequentemente, se nós somos servos, nós devemos andar ligados. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei a respeito da questão de nós não sermos uniformes, de nós vivermos em unidade. Uniformes, você olha lá, um grupo de pessoas vestidas da mesma maneira, você vai identificar que elas fazem parte daquele lugar. Elas estão vestidas iguais. Unidade é diferente. Elas podem estar vestidas diferentes, elas podem ter comportamentos diferentes, mas mesmo assim você identifica elas pelas atitudes que elas têm. Igreja é isso. Nós precisamos viver de unidade. E é como se fossem antenas. Então, você pensa no seu celular, você falou no celular. Então tem uma antena aqui, se não tiver uma outra antena lá, você não vai ter sinal para se comunicar. Você pode ir para outro lugar e não vai ter sinal. Então, quando nós nos reunimos para orar, um ora pelo outro, então nós nos ligamos. Eu vou mostrar para vocês como é isso. Levanta a mão você, por favor. Isso, com a mão levantada. Muito bem. Levanta a mão você. Muito bem. Levanta a mão você. Não, você não, pode mostrar a mão. Levanta a mão você. Levanta a mão a Dani. Levanta a mão o Mateus. Levanta a mão você. Muito bem, quantas pessoas estão aqui já? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levanta a mão você. 7. Geraldo, 8. 9. Um de pau. 10. 11. E vem aqui na frente comigo. Eu queria que todos que pé, vocês todo mundo. Eu queria que vocês aplaudissem os voluntários para me ajudar a levantar as mãos. Eles levantaram as mãos. Vem na frente, todo mundo que levantou a mão aqui na frente. Vamos lá. Eu gosto de gente voluntária. É legal. Esse pessoal, puxa, olha, eu quero. Muito bem. Pode seguir. Não comam. Muito bem. Eu queria que agora vocês fizessem uma bolinha. Faz bolinha. Vamos lá, faz bolinha.
bolinha lá, pessoal. Olha só. Olha as cores diferentes. Fazem parte de uma unidade, mas diferentes. Cheiroso. O que eu gostaria que vocês fizessem agora? Tem gente que tem dons de artesão, é rapidinho. Eu, como não tenho, eu queria que vocês fizessem um vasinho. Como eu não sei, eu aprendi a fazer assim. Enfia o dedão, a bolinha. E aí você vai moldando dos lados, ó. Pode fazer aí, capricha aí. Faz o seu vasinho aí. Capricha. Faz a basezinha lá, tal, deixa bem bonitinho. Muito bem. Pronto, gente? Mostrem o vasinho lá para as pessoas. Bonito, né? Bonito, seu geral. Bonito. O que eu gostaria que vocês fizessem agora? Eu gostaria que vocês olhassem para alguém, se vasinho para ela. Mas guarde a pessoa que você deu o vasinho. Vai lá, entrega lá o vasinho. Pode? Rapidinho aí, entrega lá. Vai de novo. Vai lá, entrega o vasinho para você. Deixar o vaso. Você que é me lasquei, né? Muito bem. Você que recebeu o vasinho, levanta o vasinho aí. Todo mundo está vendo os vasinhos? Sim. Bonitos os vasinhos, né? Muito bem. O que eu quero que você faça agora? Você que recebeu o vasinho, destrua o vasinho. Destrói ele. Destruiu? Agora faz uma bolinha. Muito bem. Fez a bolinha? Agora você que entregou o vasinho, você guardou aqui e você deu o vasinho, né? Pega o vasinho de volta e volta aqui comigo. Pode subir, pode vir aqui ver. Vamos lá. Mostra aí para eles a bolinha de novo. Tem mais aqui ainda. Olha o meu, faltou o meu. Tem mais um ali, de quem que é? Esse é o meu. Mostra a bolinha lá de novo para eles. Agora eu gostaria que vocês fizessem outro vasinho. Faz aí. Faz o vasinho, capricha no vasinho. A gente sabe, ó. Pronto? Mostrem o vasinho para as pessoas. Todo mundo mostra o vasinho aí. Muito bem? Agora, destrói o vasinho de novo. E faz o quê? Bolinha! Muito bem. Mostra a bolinha lá de novo lá, pessoal. Vamos direito. Muito bem. O que Deus espera te ensinar com essa dinâmica aqui? Uma coisa muito importante. Nós somos essa estrutura aqui.
Nós somos o barro. Eu gosto muito de Isaías que fala, Isaías 64:8 diz assim: mas agora, Senhor, nós somos o barro e tu o oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Então você é o barro, você é a massinha aqui. Então eu queria que você entendesse que como é difícil tratar com você. Como Deus tem trabalho para poder moldar você. Mas mesmo assim Deus não desiste. Deus insiste em moldar. Deus ele insiste em trabalhar com você para você chegar na estatura de varão perfeito. Eu sempre falo isso, Deus olha para você, Ele não te vê como você está. Ele olha para você e já te vê lá na glória, glorificado, transformado, glorificando, Ele já te vê assim. Mas enquanto isso não acontece, Deus ele está moldando você. E aí o que acontece? Dentro dessas características de Deus moldar você, Ele faz com que você seja perfeito. Primeira coisa que você precisa saber: para com esse negócio de achar que você é feio, de achar que você é imperfeito. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. E Deus trabalha com você. Mas é difícil. Porque de tempos em tempos, Deus tentando moldar você, se Ele apertar demais, você sai pelos dedos. E aí você alopra. Não quer saber de mais nada. Tem situações em que você foge. E aí você fica de lado e você acaba endurecendo. Se você levar para casa, você vai levar para casa, quiser jogar fora, você vai ver, mas se leva para casa para você ver. Amanhã isso aqui vai estar duro, não serve mais para nada. Quando nós nos distanciamos de Deus, nosso coração endurece. Nós ficamos insensíveis. As pessoas podem do nosso lado sofrer, chorar, angustiar, rastejar, e nós passamos do lado e elas se tornam insignificantes. Porque nós estamos distantes de Deus. Nosso coração endurece. Se eu molhar demais isso aqui, jogar muitas emoções, muita coisinha com você, sabe o que acontece? Você fica mole demais. E aí você intensifica, sabe o que? Vitimização. Você passa a ser coitadinho, vítima de tudo, tudo emoção, tudo te afeta, tudo te magoa, tudo. Deus tem um trabalho árduo para lidar com você. Mas mesmo assim, Deus ele busca perfeição quando Ele trabalha com você. Deus não desiste. E aí sabe o que nós fazemos? Esse projeto de Deus de transformação, quando nós estamos passando por algumas adversidades, algumas situações da vida, a primeira pessoa que nós olhamos e afeiçoamos, nós entregamos a nossa vida de mão beijada para alguém. E eu queria que você guardasse o que eu vou falar agora. Ninguém tem a obrigação e a responsabilidade de cuidar daquilo que só você tem que cuidar. A responsabilidade de cuidar dos teus sentimentos, das tuas emoções e do teu corpo, do teu psique, é você. Mas nessa luta de querer, muitas vezes, se distanciar de Deus, de querer fazer da nossa maneira, ficar com Deus na hora que nós queremos, no tempo que nós queremos, que nós nos distanciamos, endurecemos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida para os outros, esperando receber algo dos outros que só Deus pode te dar. Você pode procurar ter o melhor carro, a mulher mais bonita, a melhor casa, ter um melhor emprego. Mas se você não estiver próximo de Deus, você endurece o teu coração. E aí nós buscamos alternativas, entregamos a nossa vida para os outros, e normalmente as pessoas destroem aquilo que nós temos de bom. Elas não têm a obrigação de cuidar o que você tem que cuidar. Algumas pessoas, no decorrer da vida, depois que elas entregam a vida para alguém, elas não conseguem recuperar.
a vida de volta. Algumas conseguem. E aí elas entram numa outra dificuldade, que é tentar reconstruir sozinho aquilo que foi destruído. E aquilo que foi destruído uma vez, nunca mais fica igual. Por mais que você tente reconstruir, nunca mais vai ficar igual. Sozinho não. Qual que é a proposta de Deus para você nessa noite? É que você entregue essa massa bruta nas mãos de Deus. E tenha humildade, sabedoria, para poder falar para Deus hoje: Deus, eu já entreguei minha vida para os outros, eu já me distanciei, eu já explanei porque me senti apertado, mas essa noite, Deus, eu quero sair daqui entregando a minha vida nas tuas mãos, esperando que a partir de agora quem me molde seja o Senhor. Eu saí daqui hoje de manhã muito mal. E eu estava sozinho em casa, minha esposa está trabalhando. E aí eu fui orar, falar com Deus: Deus, por que algumas coisas têm acontecido comigo? E Deus me trouxe um texto, me trouxe um louvor que eu cantava há muitos anos, que faz tempo. E foi o que começou a trazer refrigério para minha alma, para o meu coração. Dá vontade de nem vir à noite mais. Dá vontade de ficar quieto e falar: olha, manda outra pessoa no meu lugar. E aí veio nos meus ouvidos um louvor antigo. E falava assim: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me libertar, eu sei que Ele pode me curar. Deus quer curar você também. Eu queria que nós orássemos agora. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos moldar nessa noite, que o Senhor venha trabalhar os nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos sair daqui transformados, ó Deus, e que as Tuas vestes ao tocarmos, ó Deus, e que sentimos o Teu cheiro, o Teu perfume, as nossas vidas sejam impactadas. Queremos muito mais do que esperamos receber, queremos aquilo que vem do Senhor, Deus. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler 2 textos, depois nós vamos discorrer a respeito deles. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, e depois nós vamos ler Mateus 2, do versículo 9 em diante. Eu vou lendo para adiantar aqui. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia, a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglague, e tinha ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aí nós vamos lá para Mateus,
no capítulo 2 de Mateus, do versículo 2, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 12. Depois de ouvirem o rei, partiram, eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostraram-se e o adoraram, e abriram seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Muito bem. Esse texto que nós lemos a respeito de Samuel, 1 Samuel capítulo 30, fala a respeito de Davi. Eu até comentei de manhã. No culto passado foi falado sobre Davi. Hoje de manhã o Edson deu uma introdução falando sobre Davi. Davi é um homem admirável. Grandes coisas aconteceram na vida daquele homem. E esse texto fala a respeito de um momento especial no exército de Davi. Um exército que era temido. Um exército que eles tinham grande nome. Um exército que alguns especulam, dizendo inclusive que eles eram mercenários, mas eles não eram. Davi, ele potencializava os soldados dele. E o que acontecia? Era muito lucrativo fazer parte do exército de Davi. Digamos que o Osasco, eu usei hoje de manhã Osasco, digamos que Osasco invadisse Itapevi. Osasco tem 1 milhão de pessoas, praticamente. Itapevi 240. Então, significativamente, é uma diferença. O exército de Osasco, muito grande, de Itapevi, nem tanto assim. E como que funciona um exército? Como que funciona uma equipe de batalha? A equipe de batalha, ela funciona assim. Quando eu vou batalhar, eu pego os melhores, as pessoas mais qualificadas, os maiores, os mais fortes. Quem já assistiu aquele filme Esparta, dos 300, sabe bem do que eu estou falando. Os melhores, os imbatíveis. Alguns não são tão fortes assim, ficariam de lado. Eu particularmente ficaria de lado. Baixinho, barrigudinho, eles iam me colocar de lado. E aproveitando aqui, pastor, deixa eu dar uma deixa aqui para o senhor. Hoje eu vi que realmente eu sou um bananão. Porque eu falei para minha esposa, estava trabalhando e tal, eu falei assim, amor, ela falou, que roupa que você vai? Eu falei, não sei. Eu falei para eu passar essa roupa. Aí eu falei, eu vou com essa camisa aqui, vou com essa. Ela falou, mas você vai assim para a igreja? Eu falei, vou, está calor e tal. Ela falou, então vai com essa. Eu falei, mas essa camisa aqui, eles vão lembrar da minha camisa, olha, faz pum. Ela falou, você vai com essa camisa, e eu estou aqui com ela. Eu sou um bananão. Estou aqui com a camisa que ela mandou. Ok, fechou? Só um comentário para a gente não perder o raciocínio aqui. Então o que acontece? Eles pegavam e colocavam os teoricamente inferiores de um lado e pegavam os poderosos, os mais fortes, ego inflamado, para poder combater. E como eles não tinham condições, mesmo com toda essa eficácia, toda essa gente de potencial para guerrear, o que eles faziam? Eles contratavam o exército de Davi para lutar em favor deles. E o exército de Davi era imbatível, eles iam lá, às vezes nem acontecia muito a guerra, porque via que o exército de Davi estava junto, eles fugiam. E era lucrativo fazer parte do exército, porque eles recebiam dinheiro para poder ir lá guerrear, e depois, se eles vencessem o exército, eles ainda ficavam com os pertences do exército, que são os despojos. Era lucrativo. E Davi, ele tinha uma estratégia, ele era estrategista. O que ele fazia? Ele pegava, ia lá na cidade, no lugar que ele foi contratado, ele vencia os mais poderosos, e depois que ele tinha derrotado todo mundo, ele chegava nesses que também tinham qualificações, que também tinham qualidades. Ele chegava nessas pessoas e falava, olha, é o seguinte, você foi desprezado pelo teu exército,
mas eu reconheço que você tem qualidades, eu reconheço que você é bom no que você faz, e eu gostaria de convidar você a fazer parte do meu exército. É a mesma coisa eu, perna de pau, fora de forma, chegam para mim e falam assim: Edilson, a partir de hoje, você faz parte do Barcelona. Você vai jogar junto com o Neymar, com o Messi, com o Soares, com o Chaves. Eu falo, mas isso é impossível. Mas se eles me dessem essa oportunidade, ou dessa oportunidade, estou dando um exemplo aqui do time de futebol, e dessa oportunidade para qualquer um de vocês, você jogaria bola. Na hora que colocasse você para disputar um jogo, e essa gama de pessoas, você junto lá, titular, jogando junto, nem que você morresse de infarto jogando no jogo, mas você ia dar o seu melhor, porque acreditaram em você, porque ao contrário do que os outros fizeram, de desprezar você, de falar, olha, você não pode, você não tem condições, você não tem qualificações, você é pequeno, você é gordo, você não fala bem, você não canta bem, você não tem esses dons que nós precisamos. Deus faz isso com você. Lá fora, talvez passando dessa porta, as pessoas olhem para você e não acreditam em você. Talvez ao passar as pessoas não dão crédito à tua vida. Elas acham que você não tem qualidade, que você não deve ser respeitado. Mas Deus não. Deus, Ele te chama para fazer parte de um exército que não perde batalhas. E Deus investe em você. Porque a partir do momento que eu fiz parte lá do Barcelona, eu vou ter que aprender a jogar bola, vou ter que treinar alguma coisa. E Deus, Ele busca qualificações em você. Deus, aquilo que é bom em você, Ele usa de uma maneira espetacular. Basta você se permitir ser usado. Infelizmente, às vezes, somos levados a esse exército imbatível e ficamos ainda com medo de poder empunhar a espada, ou seja lá o que você é bom para fazer. Aqui tem lugar para muita gente fazer as coisas, mas as pessoas ainda se sentem muitas vezes como aquele desprezado que ainda estava lá no mundo. Você não é mais. Amém? Amém. Muito bem. E o texto fala que esse grupo de homens restabelecidos, restaurados, ressocializados, colocaram eles novamente fazer parte de uma sociedade. Agora vocês fazem parte desse povo. Agora vocês têm um Deus. E cheio de autoestima, de fortaleza, eles foram para uma guerra. Eles foram para uma guerra de uma cidade que tinha contratado-os para ir lá. Eles foram em 3 dias de sol e à noite frio. Andaram 3 dias no deserto. E o deserto é desgastante, muito quente, depois à noite muito frio, sede, fome, terrível. Mas quando eles chegam na cidade, o que acontece? Não tinha mais guerra. O povo que tinha contratado eles já tinha vencido a guerra. Souberam que o exército de Davi estava vindo, eles fugiram. E quando eles chegaram, se depararam com uma realidade: não precisa mais. E eles se decepcionaram. Cansados, sem força, decepcionados, eles voltam agora mais 3 dias de retorno, no sol, no frio, debilitados, sem dinheiro, baixa autoestima. E quando eles chegam na cidade, para aquelas pessoas que realmente iam fortalecer, que era a família, a cidade estava queimada. E as pessoas que eles amavam estavam sequestradas. Sabe o que acontece nesse momento? Decepção, frustração, indignação, medo. E aí nós nos deparamos com a realidade que Deus quer tratar com você hoje aqui. Porque enquanto nós estamos
com a autoestima, enquanto Deus está favorecendo coisas, enquanto você está ouvindo que Deus te ama, que Deus conta com você, que você pode, que você deve, que você vai lá, que você coloca a mão e as coisas acontecem. Aí nós cantamos, o nosso general é Cristo, é bênção. A gente celebra, conta para os outros a respeito de Deus, olha, Deus fez, glória a Deus, que bênção, é bênção. Mas e quando você está frustrado, envergonhado, quando as coisas não caminham do jeito que você espera, quando acontece igual aconteceu comigo, que minha esposa passava, sempre, desde que eu conheço minha esposa, ela sempre passou mal, dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, indisposição, e eu, na minha ignorância, já tive muitos problemas com ela por isso. Vamos para tal lugar? Não quero. Já tive conflitos com ela por isso. Por ela não participar de coisas que eram importantes para mim, por não estar disposta. E recentemente nós fizemos um exame, e o médico abre o exame e fala: esses exames seus estão alterados. Isso não é normal. E nós fomos no médico, e quando o médico olha, fala: não, refaz o exame, não está normal. E ele pede para ela refazer de novo o exame. Aí o médico pede para ela fazer um exame que eu teria desmaiado, particularmente falando, né? Só um toque, porque eu já falei aqui que eu tenho medo de agulha, tenho medo de injeção. E aí fizeram um exame nela, de furar, para chegar na medula, e o médico chegou a uma conclusão, que ela está com uma deficiência na medula, que forma muitos glóbulos vermelhos, e se isso não fosse diagnosticado antes, ela poderia ter morrido em 2 anos. E nessa hora, compramos o remédio, enquanto ela saiu para poder fazer uns outros exames, eu fiz a besteira, ou não sei se é besteira, de ler a bula do remédio. Eu entrei em desespero. Primeira coisa que eu falei para o meu pastor na hora que eu cheguei, eu falei: pastor, eu não quero ficar viúvo. Eu não quero perder a minha esposa. Eu não quero. Mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. E eu sei que ela tem passado dificuldades. Ela não me fala para não me preocupar, mas eu sei que ela passa a ter dificuldades para dormir, que ela se preocupa, consequentemente eu também. E nessa hora, o que você faz? É nessa hora que você começa a avaliar se você realmente glorificava a Deus pelas tuas conquistas, pelas vitórias que você teve, porque realmente você confiava em Deus, ou porque abandonado, excluído, e você é colocado num lugar de destaque, de honra, você deixa de honrar a Deus, acreditando a Ele toda a honra, toda a glória, toda a realização, e começa a acreditar que tudo o que acontece na tua vida acontece porque você faz. Enquanto eles estavam vencendo, enquanto eles estavam guerreando, eles eram felizes, eles eram fortes, eles eram indestrutíveis. Mas quando eles se decepcionaram, eles se frustraram, e eles voltaram para aquele lugar onde eles moravam, e eles se depararam com uma situação que fugia ao controle deles. A família tinha sido sequestrada, botaram fogo na casa. Sabe o que aconteceu? O que acontece muitas vezes conosco. Eles choraram até não aguentar mais. Eles externaram, colocaram para fora os sentimentos que eles tinham. Eles colocaram para todo mundo ver: estamos chorando, estamos tristes, estamos com medo. O que aconteceu com minha família? O que vai acontecer com minha mulher? O que vai acontecer com meus filhos? A casa a gente constrói de novo. Quando você perde o controle,
quando sai da normalidade, quando você não tem como resolver. Sabe o que aconteceu? Eles se voltaram contra Deus. Aquele homem que tinha tirado eles do lugar de descaso, de abandono, que foi Davi, eles imaginaram, e desejaram e planejaram apedrejar Davi. E é o que nós fazemos com Deus. Você tem alguma dificuldade, pode ter brigado com a tua esposa, você pode estar doente, a ponto de se locomover e ter uma vida normal, de repente uma dor qualquer, mas você no horário certo, você está lá trabalhando, batendo ponto para trabalhar, senão te mandam embora. Chega o teu horário de comer, você come, mas quando você passa algumas coisas, a primeira coisa que você quer fazer é abandonar Deus. Não oro mais. Eu não vou mais para a igreja. E o pior não é só não ir para a igreja mais. O pior é que você não vem para a igreja e ainda fica buscando culpabilizar as pessoas por você não estar vindo. Eu não estou indo porque eu estava doente, eu não estava bem, eu não estava me sentindo legal e ninguém olhou para mim. Já disse da outra vez, eu vou dizer de novo, mas você não olha para ninguém. Eu fiquei em casa e ninguém me visitou. Você nunca visitou ninguém. Puxa vida, não tem ninguém para me discipular. Mas você não quer discipular ninguém. As pessoas não se aproximam de mim. Mas você não sociabiliza, você não interage. Do jeito que você entra, você sai, você não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, e as pessoas têm dificuldade de poder se aproximar de você. Talvez porque o teu coração está duro. Talvez porque você em algum momento desistiu de poder caminhar e enxergar aquilo que você deveria enxergar. Mas Deus hoje quer te dar algumas estratégias para você não entrar nesse ritmo, para você não entrar nessa modalidade de se distanciar, de se culpabilizar, de ser vítima, de ter uma problemática porque da mesma maneira que a boa autoestima, a edificação, a valorização que Deus dá para você ser quem você é em Cristo, ela pode te derrubar, se você se ensoberbecer. A soberba é o princípio da queda, cuidado. E aí nós vamos lá para Mateus. Mateus nos ensina o que nós realmente devemos fazer para podermos ter uma vida de vitórias. E quando eu digo vitórias, essas vitórias não é só quando você conquista troféus, não é só quando você risca lá no teu armário, para dizer, venci essa. A vitória, inclusive, quando você está triste, quando você perde, quando você investe e perde, quando você empreende e é frustrado, ainda assim é vitória. Primeira coisa que você precisa fazer, o texto diz assim, lá em Mateus, a respeito dos magos, eles estavam lá conversando com Herodes, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. É a primeira coisa que você precisa fazer. Os magos, eles eram estudiosos. O que acontece com eles? Eles ouviram as profecias, eles ouviram aquilo que tinha sido ensinado durante a história a respeito do Messias. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa começar a ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir os sinais de Deus, você tem que ver os sinais de Deus, você tem que identificar os sinais de Deus. Durante a história, o que Deus mais faz é mostrar sinais.
Eu lembro quando eu não estava na igreja, e as pessoas se encontravam comigo na rua e me davam Pai do Senhor. Eu achava aquilo uma loucura. Ô, Pai do Senhor! Eu falei, o que é isso, rapaz? Pai do Senhor? Eu lembro de uma situação também que eu estava pegando carona, e parou um carro, e eu fui aquela corridinha básica para poder entrar dentro do carro, eu abri a porta, e no painel estava escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Aí na hora que eu abri a porta, o rapaz olhou para mim e falou assim: Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor? Ele falou, você não é cristão não? Eu falei, não. Ele falou, entra aí. Ele falou, para onde o senhor vai? Ele falou, eu vou para onde você precisar, porque enquanto eu não chegar no destino que você vai, eu não vou parar de falar aquilo que Deus pensa a teu respeito, aquilo que Ele quer fazer na tua vida, e aquilo que Ele tem planejado para termos nos encontrado aqui. E aquele rapaz começou a falar, começou a falar que Deus me amava, ele falou, você não faz ideia de que eu vejo agora, eu vejo os céus abertos, e Deus lá de cima acenando, falando que Ele te ama. Então no decorrer da história, Deus ele vai dando sinais, falando a respeito do que Ele espera de você, do que Ele quer de você, do que Ele vai fazer com você, mas você precisa ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, isso implica, sabe o quê? Ouvir inclusive o que você não quer ouvir. Ouvir a voz de Deus é entender que de repente você está querendo fazer alguma coisa, ainda que isso esteja no teu coração, ainda que esteja todas as suas emoções, todo o teu investimento, toda a tua vida, e Deus fala para você, não faça, e você não fazer. Ouvir, entender e se alegrar. Durante a história, muitas pessoas se depararam com Cristo. Muitas pessoas se depararam com Cristo na história. Os judeus se depararam com Cristo e olharam para Ele e não o reconheceram. Eles olharam, não, esse é um mestre, é um rabi. Aí os muçulmanos encontraram com Jesus no meio do caminho, seguindo os sinais, e eles olharam para Jesus e falaram, não, esse é um profeta. Aí caminhando, os espíritas encontraram Jesus e falaram, esse é o médio dos médios, é o mais evoluído de todos. Aí os testemunhas de Jeová, eles encontraram com Jesus e falaram, não, esse é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Os mormons caminhando, eles se depararam com Jesus, pelos sinais que foram aparecendo, pelas palavras que foram sendo ditas, e falaram, não, esse cara aí é legal, mas ele não casou, então está fora. E você? Quem é Jesus para você? Porque os magos, eles ouviram a voz de Deus, eles seguiram as profecias, eles ouviram as orientações de Deus, e quando eles encontram com Jesus, eles reconhecem Jesus. Ouvindo as orientações e as palavras que Deus tem dito para você durante todos esses cultos, que se eu for perguntar, talvez você já frequentou vários. Se você não frequentou cultos, você já escutou no rádio, já viu na televisão. Deus, se Ele quiser falar com você, Ele vai falar. O grande problema é que nós fechamos os nossos ouvidos e tem muito ruído por aí, então nós acabamos ou não escutando direito, ou nós acabamos escutando somente aquilo que é conveniente, e aquilo que a gente entende que ouviu. Quem é Deus para você? Porque se você estiver no momento na eminência de querer se ensoberbecer, e você reconheceu Deus, você não cai. Porque de repente você encontrou Jesus um dia, e para você Jesus
é aquele homem que faz milagres. É aquele homem que, se você orar agora, ele pode te curar. De repente, para você, por ter ouvido os sinais, ter ouvido as indicações que tinham que ser indicadas, você encontrou Jesus, e Jesus é quem? Aquele que destrói todos os seus inimigos. Todos aqueles que se levantaram contra a minha vida, todos aqueles que tentaram contra a minha vida, eles vão ser derrotados. É um Deus que derrota os meus inimigos. Quem é Jesus para você? Quem você tem reconhecido como Jesus na tua vida? Você tem que reconhecer Jesus como Senhor da tua vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Te dando ou não te dando, fazendo ou não fazendo, Ele é o Senhor. E você precisa começar a ouvir a voz de Deus, para poder se deparar com esse Deus que talvez você ainda não tenha se encontrado com Ele. A segunda coisa que você precisa saber a respeito de ouvir a voz de Deus, é entender que a voz de Deus para entender que a voz de Deus tem que passar por um crivo. Qual que é esse crivo? A voz de Deus, ela não vai orientar você a fazer mal para ninguém. A voz de Deus não vai te orientar a você dar chapéu em ninguém. A voz de Deus não vai fazer você se vingar de ninguém. A voz de Deus não vai fazer você tomar proveito de ninguém. Porque tem muita gente que vem para a igreja, ai, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso te ouvir, Deus. Eu vou buscar a palavra, eu preciso. Porque eu quero vender aquele carro, Deus. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero vender meu carro. Aí você chega aqui e Deus fala a respeito de caráter com você. Deus fala a respeito de você ser mentiroso, de você enganar os outros, que você tem que ser honesto, que você tem que falar a verdade. E aí você sai daqui, puxa vida, Deus não falou nada comigo. Eu estava querendo que Deus falasse a respeito do meu carro e Deus não falou nada comigo. Ele falou, por quê? Porque o seu carro está fundindo o motor, o seu carro está com a documentação toda errada, o seu carro, se o cara andar 6 meses, vai fundir o câmbio, e você está dizendo para a pessoa que está na iminência de passar lá para a tua conta transferência, talvez já depositou na sexta, vai cair na segunda, e você falou que o carro é bom, que o carro está legal, que o carro, ó, joia, então você mentiu. Você enganou, você passou a perna na pessoa e está tomando vantagem disso. Deus falou com você sim. Nós precisamos entender o que é ouvir a voz de Deus. E precisamos entender o que é reconhecer Deus. Segunda coisa que aconteceu com os magos, que você precisa colocar como referência na tua vida, para você não se colocar na mesma situação do exército. Quando eles encontram com Jesus, eles o reconhecem. A Bíblia fala que eles se prostram e eles adoram. Você precisa reconhecer quem é Jesus. Porque se eles não reconhecessem e não entendessem a voz de Deus, eles teriam ficado lá com Herodes, procurando dentro do palácio o Messias. Eles não estavam presos àquilo que os olhos mostram, àquilo que as pessoas indicam. Eles estavam presos àquilo que Deus estava falando. E quando eles encontram com Jesus, eles se prostram e eles adoram. Sabe o que é se prostrar? É respeito, é reverência. E às vezes nós nos pegamos sendo irreverentes. Eu vou mostrar para você o que é ter reverência. Em outras palavras, não ter falta de respeito. Eu fui faz uns 4 anos eu fui em Recife, e eu fui lá na sinagoga. Primeira sinagoga do Brasil, eu fui conhecer lá. E quando eu cheguei naquele lugar, eu pude entender um pouco a respeito de reverência.
Ah, mas isso é religiosidade. É reverência. Eles têm reverência com a palavra. Eles têm reverência com as coisas. Recentemente eu tive que ir a trabalho num outro lugar. Enquanto as pessoas estão sentadas aqui, para elas levantarem, elas olham para o centro, elas fazem o sinal da cruz e saem. Reverência. Aí muitas vezes nós estamos aqui, prontos para ouvir a palavra de Deus, Deus nos instruindo porque nós temos que fazer, e nós não temos reverência. Nós levantamos, nós vamos no banheiro, a gente bate papo, ficamos olhando no celular, no Facebook, fica batendo papo. Falta de reverência, mandando mensagem, não presta atenção, primeiro com a falta de respeito quem está ministrando, mas até aí, mas falta de reverência com Deus. Aí falta uma vírgula que era a solução para aquele detalhe, você perdeu. Por quê? Porque você não teve reverência, respeito à palavra de Deus, respeito ao próprio Deus. Nós precisamos ter reverência, nós precisamos aprender o que é isso. Tem gente que ainda leva na brincadeira, acha que quem está falando aqui, ou no momento que está falando, está jogando conversa fora, não tem o que dizer, está falando. Deus espera que você tenha reverência a Ele, que você tenha respeito. E aí, cara, pá. E Deus chama você à adoração. Quando eles olham para Jesus, eles reconhecem Jesus. Era uma criança, tinha acabado de nascer, mas eles o reconhecem como rei. Eu sempre falo que todo cristão deveria assistir muito filme épico, que fala história de reis, tal, aquele negócio todo, porque nós vivemos num país democrático, que você vota no pessoal e eles vão roubar lá, e você não tem a noção do que é um rei. Começa a estudar lá sobre a Inglaterra, você vai ver o que é um rei, e você serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, e mesmo assim, nós temos dificuldade de nos prostrarmos e reconhecermos quem é Deus. Ainda insistimos em muitas vezes seguir orientações em que não tem nada a ver com a palavra, de levantar o dedo em riste e dizer: olha Deus, eu te exijo que faça isso aqui. Quem é você, querido? Reverência. Deus faz se Ele quiser. Deus faz da maneira que Ele quiser. Você gostando ou você não gostando, Deus vai fazer. Cabe a você ter reverência e o adorar. Nós precisamos desenvolver isso, porque essa liberdade que nós conquistamos quando nós nos aproximamos de Deus a ponto de chamar Ele de paizinho, papai, pai, meu papai. Então nós confundimos muitas vezes. Ai de mim se eu chegasse e falasse para o meu pai: ô pai, eu tomava um pé do vidro. Eu lembro de uma situação, meu pai, quando ele fez 65 anos, e ele morava no interior, e como eu moro longe, eu fui o último a chegar. Então estava tendo uma festa, minhas irmãs, meus cunhados, sobrinho, filho, todo mundo ali. E eu fui o último a chegar. E quando eu cheguei, todo mundo reunido, eu quis fazer graça, me dei mal. Cheguei lá e falei: oh, que legal, o pai está ficando tiozão. Meu pai, ele olhou para mim. Ele sentado, ele olhou para mim, o olhar dele, a família inteira entendeu que ele não tinha aprovado eu ter chamado ele de tiozão. A festa acabou na hora. É lógico que eu estive lá e falei: pai, me perdoa a falta de reverência, a falta de respeito que eu tive com o Senhor. E não, tudo bem, aí voltou a festa de novo. Então nós não podemos confundir as coisas. Deus, Ele é o teu Pai, mas Ele é o teu Senhor.
E quando nós ficamos nesse negócio de confundir muito as coisas, muito amiguinho, nós deixamos de ter referência e entender que Deus, Ele é aquele que cuida de você, que Ele preserva a tua vida, que Ele te pega pela mão, Ele te coloca comida na boca, Ele te restaura, te renova, te faz renascer das cinzas, mas Ele continua sendo o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. É diferente quando você tem um Senhor. Senhor, muda a minha história, porque as minhas limitações, as minhas qualificações não são suficientes para alcançar aquilo que eu, como homem, tenho condição de fazer. Por isso, eu preciso de um Senhor. É muito mais do que todos os conhecimentos que você possa ter, todos os diplomas que você possa ostentar, de todo o reconhecimento que você possa ter, de todo o dinheiro que você possa estar acumulando. Isso não é maior do que você ter o Senhor. E Deus te chama para você servir. Por isso que nós temos tanta dificuldade de servir as pessoas, porque nós temos dificuldade de servir a Deus, porque nós não o reconhecemos como Senhor. Porque quando nós o reconhecemos como Senhor, nós estamos à disposição de falar: Deus, eis-me aqui para fazer o que o Senhor espera. Consequentemente, nós servimos os outros também, porque se Deus cuida de mim, e Ele tão poderoso, Ele me reconhece, Ele cuida de mim, eu tenho que cuidar de alguém. Mas você precisa reconhecê-lo como Senhor. A próxima situação que você precisa, estou terminando aqui, para você entender também. A próxima atitude dele, eles presentearam Jesus. Eles deram lá ouro, incenso e mirra. A maior oferta que você pode dar para Deus é a sua própria vida. Às vezes nós lutamos tanto para ter nossa vida preservada, para poder nos tentar desvincular e fugir de algumas coisas, tentar nos preservar de algumas coisas. Criamos barreiras para que as pessoas não nos aproximem de nós, porque de repente já fomos feridos, alguma coisa já aconteceu. Mas com Deus você tem liberdade de se aproximar e de entregar a sua vida e de dizer: Deus, faz o que o Senhor quiser, eis-me aqui, todo seu, usa da maneira que quiseres, da maneira que o Senhor espera, da maneira que o Senhor deseja. Faz da tua agenda a minha agenda, Deus. Você tem agenda, faz um monte de coisa, que os meus planos sejam os teus planos, Deus. Presenteie o Senhor com a sua vida, se entregue. Às vezes a gente fica com reservas de entregar, de abrir os nossos corações para os outros, e nós levamos essas mesmas coisas em transmitir, em entregar a nossa vida, de falar dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos medos para o próprio Deus. Entregue a sua vida para quem pode te dar vida e tirar a sua vida. Quem pode restaurar você, que pode te curar e pode mudar a tua história. E para terminar, a última coisa que aconteceu com eles, depois de terem reconhecido, primeiro, vamos recapitular aqui, depois de ter ouvido sinais, ter ouvido a voz de Deus, encontrado com Jesus, reconhecido Ele, prostrado em reverência a Ele, adorado a Ele como Senhor, reconhecido como o Rei dos Reis, presenteado com aquilo que eles tinham de melhor, eles passaram a ter sensibilidade que eles não tinham. O texto fala que por divina revelação, eles não voltaram mais pelos mesmos caminhos. Herodes falou: olha, quando você encontrar com Jesus, volte para cá e fale para que eu possa também adorá-lo. E por divina revelação, eles não voltaram mais pelo mesmo lugar. Sabe o que é isso, queridos? É igual você coloca lá no GPS,
e você está indo numa rota, num caminho, e no meio do caminho, o GPS, você entra no lugar errado, o GPS fala para você, recalculando a rota, recalculando a rota, sabe o que é? Você saiu do caminho, ela vai projetar um novo caminho para você voltar no caminho que você nunca deveria ter saído. Deus te chama hoje para você redirecionar os teus caminhos. E uma coisa muito importante desse texto, a continuação dele, para nós realmente finalizarmos e o pastor poder orar. O texto diz que quando eles entendem essas coisas, que eles entendem que a força deles, a habilidade que eles tinham não era suficiente, porque eles não sabiam onde que os sequestradores estavam, eles não sabiam se eles tinham morrido ou não. O texto diz que eles se reanimaram no Senhor. Sabe o que eles fizeram? Eles o adoraram, eles foram buscar, eles o reconheceram como Senhor. Eles falaram: Deus, olha, nós não temos condições de chegar aonde nossa família está, nós não temos qualificação, nós não temos um GPS, nós não temos para poder chegar onde está. Sabe o que Deus fez? Reanimou e diz: olha, as tuas guerras quem vence sou eu, as tuas dificuldades quem vence sou eu. Lembra de Josafá? Nessa peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Deus vai pelejar por você, Deus vai vencer as suas guerras, mas você precisa acreditar nas estratégias que Deus vai te dar, e você precisa estar sensível a ouvir o que Deus vai dizer. Deus fala para Josafá: olha, tem 2 inimigos querendo destruir vocês, se eles encontrarem com vocês, eles vão acabar, dizimar vocês. Então, já que vocês estão me adorando, fica onde estão. Eles ouviram a voz de Deus, eles adoraram, eles ouviram a voz de Deus. Espera, amanhã o teu inimigo vai subir pela ladeira de Ziz, e o outro vai subir pela ladeira de Lis. E os 2 inimigos se encontraram, que também eram inimigos em potencial, e se destruíram. E quando o povo de Israel sobe a montanha, chega, não existiam mais inimigos. Para de querer lutar uma guerra que não é sua, a guerra é do Senhor, mas você precisa reconhecê-lo como o Senhor da tua vida, como aquele que direciona, que te mostra os caminhos, que mostra o que você tem que fazer ou não fazer. E o texto fala que eles vão caminhando, e no meio do caminho, quem que eles encontram? Um egípcio que fazia parte do grupo que tinha ajudado a colocar fogo na cidade deles. Eles poderiam ter picado aquele homem em pedacinho, cada um ficar com um pedacinho de souvenir para guardar em casa para ver. Sabe o que eles fizeram? A mesma coisa que Deus fez com você. E se você não entender, você vai começar a fazer para os outros. Te desprezaram, te colocaram de lado, te inferiorizaram. E aí, pela dureza de coração, por não ouvir a Deus, por não reverenciar ao Senhor, por não adorá-lo, por não recebê-lo como Deus, você começa a fazer a mesma coisa que os teus algozes faziam com você. Você começa a desprezar os outros, você começa a acusar os outros, olhar as pessoas como olhavam para você. E sabe o que eles fizeram? O que Deus faz com você. Eles deram de comer para aquele homem que tinha botado fogo na cidade deles. Deram de comer para ele. Restauraram a saúde, restauraram os ânimos dele. E foi esse homem que levou o exército de Davi até os seus inimigos. Vai ter situações, querido, em que as pessoas que pegam no teu pé, as pessoas que de repente maquineiam, planejam a destruição da tua vida, Deus vai colocar essas pessoas nas tuas mãos, e cabe a você não destruí-las, mas amá-las como Cristo amou e deu uma oportunidade para você. Deus espera que você seja diferente, mas você precisa seguir esses passos, não se ensoberbecer e mudar a rota de onde você está andando.
Deus te abençoe.